Antes de começar a palavra, eu gostaria de dar um rápido testemunho aqui, que é sobre que eu estava no... Deus tinha aberto uma porta, eu acho que ano passado, que uma porta de emprego. Aí nisso tinha um contrato que eu tinha que cumprir. Eu venho aqui agradecer que por essa grande oportunidade que Deus me deu e que por esse período ter se encerrado, dessa parte da bênção que Deus me deu no ano passado, e agradecer também por, apesar de não estar trabalhando agora, Deus ter dado um tempo para poder estar organizando e organizando as coisas que eu tinha que fazer, como as coisas da faculdade, também alguns cursos e também aprimorar algumas coisas que eu estava vendo. E também nessa semana Deus me deu uma bênção que foi um bico de uma semana em que eu também pude ganhar um dinheiro para poder ajudar. Amém? Então agradecer por isso e que ler primeiro aqui para complementar o testemunho, que é em Eclesiastes 3, que é tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Que é para nós também sabermos quando o tempo daquela bênção que Deus deu pra gente acaba, para que Deus possa dar um tempo para que possamos nos preparar para algo maior na frente. Amém? Então, o texto que eu vou ler aqui é da palavra é em 2 Pedro 3, do 10 ao 13. Que diz assim: Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há do universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai acontecer, tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Amém? Aqui. Aí vamos falando versículo por versículo, tá bom? Nessa primeira parte, Pedro fala bastante sobre, que é nos versículos anteriores, Pedro estava falando para o pessoal da igreja para que eles não desanimassem perante as zombarias que eles faziam, porque o pessoal ficava zoando os cristãos, falando que Deus não estava vendo aquilo que eles estavam fazendo, mas que Deus, na verdade, via aquilo que eles estavam fazendo. Porque, assim como Pedro diz que Deus, ele não deixa de ver a iniquidade, toda a maldade que existe no mundo. Deus vê aquilo e essas pessoas esquecem que Deus também viu a iniquidade há vários milhares de anos atrás, quando o povo pecou perante Deus e Deus viu a iniquidade no mundo e ele salvou Jó e mandou o dilúvio como juízo. E também eles esquecem do juízo sobre Sodoma e Gomorra, em que Deus fez chover fogo do céu para destruir aquela cidade que fazia tanta maldade e poupou Ló. E também também outro exemplo do exílio babilônico, quando Israel pecou e Deus fez Israel ele ser exilado por conta de seus pecados. Também vários outros exemplos do juízo de Deus que mostra que Deus não está omisso perante a humanidade, perante os pecados da humanidade. E que esses zombadores que dizem que Deus não vê, não sabem ou esquecem aquilo que Deus já fez anteriormente. E que para que a gente não também desanime, porque o tempo de Deus, ele é um tempo diferente do nosso. Muitas vezes a gente pensa que Deus está demorando, mas na verdade isso mostra a grande paciência de Deus, porque nesse texto nós vemos que
que Deus, principalmente na carta de Pedro que a gente viu no EBD, que Pedro diz que Deus ele não está demorando, mas sim porque ele é paciente e quer que todos se arrependam, para que todos se arrependam e sejam salvos dos seus pecados. Aqui também que no tempo do Senhor é diferente, também podemos ver em 2 Pedro 3,8, que diz: Meus queridos amigos, não esqueçam isso, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E também diz sobre o dia do Senhor, que fala que esse dia vai chegar de surpresa para muitas pessoas, e é um dia de trevas para, principalmente quando você vai pesquisar sobre o dia do Senhor, em relação aos versículos, diz bastante sobre um dia que vai ser terrível, assim, mas que principalmente tem um livro da Bíblia também, eu esqueço ao certo, mas ele diz que principalmente é um dia de terror e trevas sobre aqueles orgulhosos, é o juízo sobre os orgulhosos e a exaltação dos humildes, e o dia do julgamento do Senhor, que diz aqui em Amós 5,18 que ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. No versículo 18, nós vemos a base para a gente viver uma vida agradável a Deus, porque ele diz que o versículo 11 começa assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído. Então, com base em tudo isso que ele falou no versículo 10, para que, com base nisso, nós possamos buscar uma vida que venha agradar a Deus. Que diz aqui que essa vida que agrada a Deus é com base em retidão, estar preparado e também em constância no serviço que Deus deu para a gente. O tópico número 1, que é devemos estar em retidão e preparados para a volta de Jesus, nós devemos estar cheios do Espírito Santo, cheio desse Espírito que mostra e evidencia a nova vida que Cristo nos deu. Esse Espírito Santo é como na parábola das 5 jovens ajuizadas, que diz assim em Mateus 25, 3-10. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu esse grito: o noivo está chegando. Venham encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: dê um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. Enquanto estavam lá, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Algumas pregações atrás, o pastor disse que os tempos da Bíblia não eram tempos assim que tinha poste nas ruas ou algo do tipo para iluminar enquanto está assim à noite. Quando era noite, ficava totalmente escuro e aquilo que eles tinham para se iluminar eram as lamparinas. Então, temos que ser como essas jovens ajuizadas que levam consigo o Espírito Santo, levam o Espírito Santo numa quantidade suficiente para que elas possam resistir e aguentar durante todo o período da volta, da vinda do noivo para levar a igreja, para que possamos estar cheios e preparados com o Espírito Santo, assim como fala em Lucas que quando o Senhor vier, ele vai encontrar fé, porque essas moças desajuizadas representam essas pessoas que têm o Espírito Santo, só que durante um tempo, só que elas não ficam o suficiente, elas não têm a constância naquilo, na palavra e na vivência do Evangelho. E quando chega o momento do noivo chegar, elas não estão preparadas e são deixadas para fora, na escuridão total.
O tópico 2 diz que devemos estar firmes no serviço, que é agindo corretamente, amando nossos irmãos e também exercendo o serviço que Deus nos deu e ficando a tempo para a volta do patrão, para que ele não nos encontre dormindo. Que diz aqui em Mateus 24, 44 ao 47. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Deus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Nessa parábola, Jesus fala mais uma vez sobre nós estarmos vigilantes perante o serviço que Deus nos deu, principalmente sobre estar vigilantes. A maioria das parábolas de Jesus fala sobre nós estarmos à espera dele, nós estarmos aguardando esse grande dia. E aqui nessa parte ele foca bastante nessa vigia e na constância do serviço que ele nos deu, do serviço que Deus nos encarregou de fazer, para que nós possamos cuidar dos outros empregados, que são os nossos irmãos, possamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, e nisso mostrar o amor de Cristo que vive em nós, e também viver cumprindo o serviço que ele nos deu, para que nisso possa mostrar que nós estamos aguardando ansiosamente pela volta do nosso patrão. E também no versículo 12 de Pedro, nós vemos que além de esperar a volta de Jesus, nós podemos adiantar ela. Mas como assim a gente pode adiantar a volta de Jesus? Nós podemos adiantar a volta de Jesus através da pregação do Evangelho, para que o nome dele seja conhecido em todo o mundo e para que o mundo inteiro venha ao conhecer. E dessa forma virá o dia do Senhor, quando todas as pessoas na terra souberem o nome de Jesus e o seu nome for pregado, que é aqui diz em Mateus 24, 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então, nessa primeira parte, foca bastante sobre para que a gente possa ficar atentos e não dormindo no serviço do Senhor. Para que nessa pandemia que teve, já faz quase 2 anos, muitas pessoas ainda se encontram desanimadas, tristes e não têm forças para voltar à casa do Senhor, para não exercer o serviço do Senhor, para que nós possamos buscar encorajar umas às outras, para que possamos vigiar mais, para que nós não sejamos encontrados dormindo quando o patrão estiver chegando, porque nós somos filhos da luz e não somos as pessoas que vivem na escuridão. Assim como diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 a 8, que diz assim: Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete, para que nós possamos, apesar do mundo estar obscuro, possamos viver já como cidadãos do céu, como filhos da luz. E no versículo 13 diz que finalmente nós estamos esperando
dessa forma, ansiosamente, a volta de Jesus, com a promessa de um novo céu e uma nova terra para que nós possamos viver e que tudo ali vai ser feito da maneira como Deus quer. E essa é a nossa esperança como cristão, é a esperança desse novo céu e nova terra que possamos viver, que diz aqui, por fim, em Apocalipse 21, do 1 ao 4. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, ao qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Amém?